Hoje a gente vai estar comentando sobre essa fotografia para vocês. Depois da vinheta, maiores detalhes. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu vou estar fazendo mais um comentário aí sobre uma interessantíssima foto, que é essa daqui, ó. Essa fotografia ela foi tirada no dia 17 de novembro de 1974 e nunca houve tanta especulação em torno dessa fotografia que parece aqui uma medusa, né? Se você dá uma olhada aqui, vocês vão ver que parece um objeto, né, envolto em alguma fumaça, né? Parece que ele está desmaterializando. Mas antes, porém, de eu contar toda essa história para vocês, eu queria pedir aí para você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos siga aí nas redes sociais. Se você gostar desse vídeo, depois clica no joinha, divulgue aí para os seus amigos, porque a gente conta com a sua colaboração para o nosso canal crescer. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para essa interessante história. Tudo começou quando o Sr. Lauersen resolveu passear, como ele fazia de costume, com o seu cachorrinho, né? Então ele ia na beira de um lago, na região ali de Viborg, Jutland, na Dinamarca, e ficava também apreciando alguns pássaros. E ele sempre levava a sua câmera fotográfica, porque se ele visse algum tipo de pássaro diferente, tal, ele já aproveitava para tirar uma fotografia desses animais. E aí o que aconteceu? Nisso que ele está passeando com o cachorro ali na beira do lago, tal, de repente ele olhou para o céu e observou um objeto lenticular e aparentemente como se tivesse assim envolto em fumaça, né? Envolto numa substância parecendo fumaça. E aí o que ele fez? Imediatamente pegou a sua câmera fotográfica e sacou uma fotografia daquele objeto. E no momento que ele tirou a primeira fotografia, ele já começou a procurar para ver se haviam outras pessoas ali na região para servir de testemunha também. Mas nisso que ele está procurando alguma pessoa, quando ele volta e olha para o mesmo lugar, a cerca de uns 30 metros de altura aproximadamente, ele já não viu mais nada, né? Nem névoa, nem nada, o objeto já não estava mais ali. E aí ele pegou e foi embora para sua casa, depois revelou o filme fotográfico, que era um filme colorido, e aí ele levou esse filme e essa fotografia para que alguns especialistas falassem o que era aquilo, né? Porque ele ficou sem uma explicação do que era aquele fenômeno. E esse fenômeno, será que seria um OVNI autêntico ou será que teria alguma outra explicação? Só na imagem, quando a gente começa a olhar para ela, a gente já vê que ela foge um pouco dos padrões ufológicos, né? Embora existam casos aí em que objetos já foram vistos envoltos em fumaça, esse objeto ele é bem estranho. Essa estranheza deu um trabalho para vários pesquisadores que fizeram as suas análises. E as análises, as conclusões a que eles chegaram, que foram vários pesquisadores analisando essa fotografia, são conclusões diferenciadas. E a gente vai estar falando a respeito de cada uma dessas conclusões. Uma das primeiras análises que foi efetuada foi feita pelo major húngaro Kálmán von Kempinski, e ele, de posse desse material, analisou e ele chegou à conclusão de que se tratava realmente de uma nave extraterrestre que estava ali envolta numa névoa, que provavelmente teria sido produzido pelo próprio objeto voador não identificado. E como que ele chegou a essa conclusão? Primeiro porque o objeto estava na foto mesmo, as análises confirmaram que se tratava de um objeto real, não era nenhuma trucagem e tal. Outra coisa que levou ele a pensar nessa hipótese é que próximo do local ali existe uma base da OTAN. Então ele imaginou que de repente um objeto desse tipo, um objeto extraterrestre, tivesse interessado no que teria ali de segredos
nessa base da OTAN. Então essa foi a primeira análise que foi feita em 1979. Outros analistas, por exemplo, da ICUFON, da DUIST, da NICAP, eles chegaram à conclusão de que se tratava de um OVNI realmente e que estava num processo ou de ocultação na nuvem ou de desmaterialização. Por isso que quando o senhor Laursen descreveu o fenômeno, depois quando ele voltou, olhou, o objeto já havia desaparecido. Então eles acreditam, esses três especialistas desses três grupos acreditam que possa ser um OVNI autêntico e que se desmaterializou ou estava se camuflando ali na névoa, né, naquela nuvem que se produziu. Alguns pesquisadores discordam desses três grupos aí e falam que o que está na fotografia é apenas uma nuvem lenticular, ou seja, um fenômeno natural. Existem aí, vou mostrar duas fotografias de nuvens lenticulares que mostram nuvens com formatos lenticulares, arredondados, que lembram muito os objetos voadores não identificados. Então, para uma linha de pesquisadores, se trata apenas de um fenômeno natural. Teve um analista que tomou mais tempo analisando esse fenômeno, inclusive fez uma análise mais profunda. Esse analista é um major da Força Aérea Dinamarquesa, ele também trabalhou na OTAN e ele chama-se Hans Christian Petersen. Esse militar, ele analisou profundamente esse caso e chegou a algumas conclusões que eu vou estar lendo aqui para vocês. Ele chegou à conclusão que o OVNI não tem níveis visíveis de propulsão, ou seja, aquele objeto ali não tinha nenhuma fonte que pudesse causar algum tipo de propulsão. Outra coisa que ele chegou à conclusão é que não se assemelha a aeronaves convencionais. A distância que esse objeto estava da testemunha, do fotógrafo, é aproximadamente 300 metros. O OVNI ele estava a cerca de 100 metros do solo e a 30 graus acima do horizonte. A névoa era uma espécie de camuflagem, ele chegou a essa conclusão também como os outros pesquisadores. O diâmetro desse objeto voador não identificado seria um diâmetro aí de aproximadamente 20 metros e a altura do objeto daquela forma lenticular era de 4,25 metros. Então, a conclusão que ele chegou é que se tratava realmente de um OVNI. Existe um outro pesquisador chamado Ole Henningsen, do SUFOI, que é um grupo escandinavo de pesquisa ufológica, e ele também fez uma pesquisa bem profunda em cima dessa fotografia. Só que a conclusão dele é um pouquinho diferente. O que ele fez? Ele entrevistou a testemunha, né, pegou todos os detalhes, analisou o negativo também, a fotografia, e foi até o local, ou seja, até Viborg, e tirou as fotografias de forma ampliada do local onde o senhor Laursen tinha tirado a fotografia desse objeto voador não identificado. E observando o local ali, ele viu que do lado direito aí existe uma usina de aquecimento, né? Tem aí a chaminé, vocês estão vendo aí a chaminé, e essa fábrica, ela tá assim praticamente um pouquinho deslocado para a direita, né? Agora, o que tem a ver essa fábrica de aquecimento? Ele chegou à conclusão de que esse fenômeno observado e fotografado pelo Sr. Laursen poderia ser um vórtice toroidal. O que é isso? Por exemplo, as caldeiras, isso não é tão incomum, tá? Quando você pega uma caldeira e vai limpar, devido ao aquecimento da caldeira em contato com a água, sei lá, ou com alguma substância fria, e naquela manhã que foi tirada essa fotografia estava bem gelado, estava bem frio, pode gerar aí o que eles chamam de vórtice toroidal, né? Inclusive, esse fenômeno ele pode ser produzido artificialmente. Tem um artista chamado Ned Ken, em 1993, ele fez várias obras de arte utilizando vórtices toroidais
e ele tinha uma espécie de um tambor e ali apertando saía fumaça e essas fumaças se transformavam em formas bem interessantes. Vocês estão vendo uma fotografia aí, o Ned Ken fazendo justamente um vórtice toroidal que lembra muito aquela imagem fotografada em Viborg pelo Sr. Lawrence. É muito parecido, só que a proporção desse objeto, né, que ele fez é bem inferior ao tamanho daquele objeto que apareceu no céu ali de Viborg. Mas provavelmente, né, segundo esse pesquisador, ele acredita que as caldeiras, né, a chaminé ali daquela usina deve ter gerado esse fenômeno, né, que na verdade não era um OVNI, né? Para ele era justamente fumaça. O que ele fotografou foi fumaça e por isso quando ele voltou a observar aquele fenômeno já não existia mais nada, porque a fumaça chega a um momento ela se dissipa, né? Ela formou aquele desenho. Vocês já viram, por exemplo, pessoas que às vezes fumam, né? Então eles fazem aqueles círculos, né, de fumaça. Então é o mesmo processo do vórtice toroidal. Então essa foto gerou assim muitas especulações, não teve assim um consenso até hoje entre os pesquisadores. Uns acham que é OVNI, outros acham que é uma nave extraterrestre, outros acham que é um vórtice toroidal. Eu particularmente acredito que essa hipótese do vórtice toroidal ela encontra uma explicação mais convincente. E você aí, o que você acha que poderia ser esse fenômeno? Seria um OVNI realmente, uma nuvem lenticular, uma medusa, aí, uma água-viva voando no espaço, aí já está viajando na maionese, né? Ou seria um vórtice mesmo, toroidal, né? Ou o que seria isso? Deixe os seus comentários aí no nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí, divulga à vontade e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.